Hoje nós vamos ler em 1 Timóteo, primeiramente. 1 Timóteo, capítulo 1. O primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler um versículo bem conhecido, versículo 15 deste capítulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante como Paulo termina este versículo dizendo dos quais eu sou o principal. Ele se considerava o principal dos pecadores, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo homem salvo. Dá para ver. Ele não diz aqui dos quais eu era o principal. Ele não fala assim, mas ele diz dos quais eu sou. No presente, ao escrever essa carta, eu sou o principal. Que humildade da parte deste grande homem. Vamos entrar no capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vamos entrar no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação. Nós notamos aqui a fórmula, aqui no versículo 9. Como já observamos, no capítulo 1 e 15, e 13 e 1. Mas aqui nós lemos, esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação. E a palavra fiel, aqui neste trecho, refere-se àquilo que nós temos ali no versículos 7 e 8. Então, estou dizendo que a fórmula segue o dizer. Todos entendem? Aqui nós temos a fórmula no versículo 9. Esta palavra é fiel. Mas a palavra vem ali no versículo 7 e 8. Então, a fórmula segue o dizer. Porém, no capítulo 1 e 15, a fórmula antecede o dizer. E uma coisa que devemos entender, amados irmãos. Vamos ler versículo 10 também, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Vamos entrar na segunda carta, capítulo 2. Versículo 11. Palavra fiel é esta. Temos ali a fórmula, tá? E de novo, como no capítulo 1 e 15, 13 e 1, o dizer segue a fórmula, tá? Esta palavra é fiel. A palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Vamos entrar em Tito, capítulo 3.
A partir do versículo 4, nós notamos que o dizer antecede a fórmula. Versículo 8, nós temos fiel é a palavra, a fórmula. Mas a palavra refere-se àquilo que nós temos no versículo 4 a versículo 7. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvésemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. É só isso que nós vamos ler da palavra de Deus. Certamente todos aqui têm observado que acabamos de ler de 3 epístolas pessoais. Epístolas dirigidas para 2 homens, Timóteo e Tito. E nós conhecemos esses homens ao lermos o Novo Testamento. Já somos familiarizados com esses 2 homens, grandes homens que eram. Homens úteis no trabalho de Deus. Homens de confiança. Eu chamo-os de delegados apostólicos. Mas isso é um termo que pode ser um pouco difícil para entender. Mas eram homens que vieram a ajudar o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha tanta confiança neles que ele deixou esses homens trabalhar em certas partes. Por exemplo, Timóteo em Éfeso e Tito na ilha de Creta. E esses homens tinham grandes responsabilidades a respeito da obra de Deus naquelas igrejas de Deus nessas partes. Então temos lido dessas 3 epístolas. Primeira e segunda Timóteo e também Tito. Eu não tenho dificuldade, pessoalmente, em chamá-las de pastorais. Epístolas pastorais. E eu falando assim aqui em Porto Alegre, eu imagino que todo mundo entende o que eu quero dizer ao chamá-las de pastorais. Uma coisa eu tenho de dizer para qualificar o que estou dizendo, que nem Timóteo e nem Tito era o pastor de uma certa congregação de pessoas. Vamos descartar isso das nossas mentes já. Mas estou tentando dizer que Timóteo e também Tito, esses 2 homens, tinham corações tenros e compassivos a respeito do povo de Deus. E trabalhavam visando o bem-estar espiritual dos rebanhos de Deus, das igrejas de Deus. Se eu disser aqui hoje que esses homens tinham corações de pastores, eu acho que vocês vão entender. Porque eu acredito que esses homens tinham um zelo aqui dentro, um cuidado especial a respeito do povo de Deus. Eu quero provar isso. Em Filipenses capítulo 2, versículo 20, nós lemos o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. O apóstolo Paulo escreveu isso para os filipenses. E ele está dizendo, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ele está se referindo a Timóteo. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Assim era esse homem Timóteo.
a respeito de Tito. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Solicitude simplesmente quer dizer zelo, diligência, cuidado. E Deus pôs isso no coração de Tito. E por isso, nesse contexto aqui, Paulo enviou Tito para Corinto para tentar ajudar os crentes lá. Então temos 2 homens de coração de pastor. 2 homens que tinham um cuidado especial do povo de Deus. Ainda em 2017, precisamos de irmãos assim. Eu não estou dizendo que temos irmãos que podem ser chamados delegados apostólicos. Eu não estou dizendo isso em 2017. Mas que haja irmãos que tenham um zelo, uma diligência, um cuidado das igrejas de Deus. Estamos aqui em Porto Alegre? Será que há irmãos aqui que podem ser comparados com esses 2 aqui nas Escrituras? Timóteo e Tito. É isso que eu quero, pelo menos, estimular nos corações dos meus irmãos em Cristo esta semana. Porque de vez em quando nós vamos tocar nesse assunto. Para tentar, pelo menos, estimular os meus irmãos a assumir responsabilidades cada vez mais. Hoje de noite nós temos lido os 5 dizeres fiéis. As palavras fiéis das epístolas pastorais. Eu chamei a sua atenção para a fórmula. E uma palavra fiel é digna de toda aceitação. Palavras assim. 5 vezes nós temos isso na Bíblia. E as 5 ocorrências aparecem aqui nas epístolas pastorais. Isso chama a nossa atenção. Parece-me que Paulo queria assegurar esses 2 homens a respeito das suas responsabilidades, tanto em Éfeso como na ilha de Creta. Olha, amados irmãos, vocês não precisam preocupar, não precisam ter dúvidas. Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Ele queria assegurar esses irmãos, criar, vamos dizer, convicção nos corações desses irmãos. Que o que eles estavam fazendo realmente era de acordo com a palavra de Deus. Devemos lembrar, amados irmãos, que quando Paulo escreveu essas cartas para Timóteo e Tito, que eles não tinham o Novo Testamento nas suas mãos. Tinham provavelmente partes, pelo menos, do Antigo Testamento. Mas do Novo Testamento não. E para os crentes naqueles dias, no 1º século, receber uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, os profetas neotestamentários tinham de se levantar nas congregações, nas igrejas de Deus, a fim de transmitir aquela palavra apropriada, suprindo a necessidade do momento. E parece-me que essas palavras, mensagens da parte desses profetas neotestamentários, a fim de poder memorizar certas partes dessas mensagens, os irmãos criaram esses dizeres. Sabem? Tipo de provérbio. Então, eles criaram esses dizeres a fim de memorizar facilmente essas mensagens. Eu acho que os irmãos estão me entendendo. Então, temos aqui cinco palavras fiéis. Dizeres fiéis.
que, quem sabe, tinham a sua origem numa palavra dita por um profeta neotestamentário, ou pode ser até uma citação de um versículo de um hino. Pode ser. Mas pelo menos são dizeres conhecidos entre os irmãos. E Paulo está simplesmente dizendo: esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E assim por diante. Então, irmãos, vamos pensar nesses 5 dizeres, 5 palavras fiéis. É muito apropriado que a primeira palavra ocorre aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo. E que tem a ver com o Evangelho. Vamos dizer, temos aqui a palavra fiel evangelística. Bem aqui no início. Mas diz alguém, por que isso vem primeiro? Para mim é fundamental, é básico, é essencial. Porque faz parte do alicerce. Isto é, amados irmãos, se não tivesse ouvido, se nós não tivéssemos ouvido a mensagem do Evangelho, nem teremos vontade para estarmos aqui hoje de noite para aprender alguma coisa da palavra de Deus. Provavelmente estaremos no mundo perdidos, ou quem sabe estaremos já no inferno. Mas nós damos graças a Deus que o Evangelho chegou até nós. E que o Evangelho nos iluminou, mostrando-nos o nosso pecado, o nosso perigo. E o mesmo Evangelho acabou nos conduzindo ao pé da cruz, onde nós, em grande simplicidade, entendemos, sobre essa cruz, o Salvador morreu por meus pecados. Ele demonstrou seu grande amor para comigo, pelo fato que tomou o meu lugar, e recebeu o castigo que era para eu receber no inferno, mas por amor de mim, na cruz, recebeu tudo aquilo, e sofreu tudo aquilo, para me livrar do inferno. E nós entendendo isso, acabamos confiando em Cristo. Confiando em Cristo. Que momento especial, amados irmãos. Vamos refletir nesse momento só um pouquinho. Nesse momento. Será que nós temos como nos lembrar daquele momento em que nós confiamos em Cristo? Certamente temos como. E o momento mais feliz na nossa vida. Ou da nossa conversão. Vale a pena observar o contexto aqui onde nós temos essa primeira palavra fiel. Aqui nas pastorais. Capítulo 1 e 15. Essa palavra, vamos dizer, evangelística. Essa palavra a respeito da pregação do Evangelho. Nós lemos aqui, mesmo no versículo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Veja só. Paulo está dizendo, eu deixei você em Éfeso para você poder advertir a alguns que não ensinassem outra doutrina. Veja só a tarefa de Timóteo em Éfeso. Quem sabe eu preciso preencher alguns detalhes nas mentes dos meus irmãos aqui presentes. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós lemos das viagens do apóstolo Paulo. E quando nós chegamos no capítulo 28, nós lemos ali do primeiro encarceramento do apóstolo Paulo. Por 2 anos ele ficou na casa alugada, um tipo de prisão domiciliar. Tinha certas liberdades, mas ao mesmo tempo ficou acorrentado a um soldado romano durante aquele período de 2 anos. Mas ele ganhou liberdade depois.
mais ou menos no ano 63, por aí. Ele tinha liberdade para fazer mais viagens. Provavelmente foi para a Espanha, depois desse primeiro encarceramento. Mas, obviamente, como nós lemos aqui, também ele visitou a cidade de Éfeso na companhia de Timóteo. E ele viu as condições da igreja nessa visita. Isto é, da igreja em Éfeso. Tinha certos homens ali ensinando outra doutrina. Certos homens que estavam até blasfemando. Himeneu, Alexandre. E nós lemos que o próprio apóstolo Paulo, naquela ocasião, entregou esses dois a Satanás. Ou seja, só para simplificar, ao meu ver, simplesmente quer dizer, expulsou da comunhão da igreja esses dois, porque estavam blasfemando. Mas ainda havia outros. Paulo não tinha confiança neles. E por isso ele mandou Timóteo para ficar em Éfeso, para advertir a alguns, para não ensinar outra doutrina. Então isso não era fácil para Timóteo. Não era fácil. E nós entendemos aqui no primeiro capítulo de 1 Timóteo, como mesmo havia outros homens ali. E nós chamamos esses homens de judaizantes. Se inclinavam para a lei de Moisés. E tinham vontade, ou quem sabe até, começaram a ensinar ali. Olha, para completar a sua salvação, vocês têm que guardar a lei de Moisés. Eu sei que essa doutrina falsa se desenvolveu. Mas parece que ainda, mais ou menos no ano, vamos dizer, 65 do primeiro século, havia homens ali em Éfeso, na igreja, com vontade para ensinar outra doutrina. Mas diz o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ele diz, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso que a lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, e assim por diante. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, sim, a lei foi dada por Deus a Moisés, mas não foi dada para os justos, mas sim foi dada para os injustos, obstinados, pecadores, e assim por diante. Nós acreditamos, amados irmãos, que a lei não foi dada a fim de nos salvar. Mas mais tarde aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo diz, esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A lei de Moisés não veio para salvar-nos, mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ali nós temos o contexto, amados irmãos. E uma maneira maravilhosa, como o apóstolo Paulo, enfim, introduziu o assunto do Evangelho, mesmo aqui no primeiro capítulo desta epístola, 1 Timóteo. A lei não foi dada para os crentes observar. Não, amados irmãos, nós não guardamos a lei de Moisés. Mas tendo dito isso, eu acredito firmemente que o crente que anda no poder do Espírito Santo que habita nele, automaticamente cumpre
a lei moral. Mas tendo dito isso, eu não quero parar só para explicar aquilo, mas os irmãos podem meditar isso. E você querendo uma escritora para provar isso? Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. Temos tudo ali. Mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Faz-nos lembrar da nossa obrigação para anunciarmos o Evangelho, amados irmãos. Eu não preciso estimular os meus irmãos para pregar o Evangelho. Eu acho que os meus irmãos aqui já têm vontade para divulgar a mensagem. Vamos manter as nossas tentativas, tanto na escola dominical como na pregação do Evangelho domingo de noite. Vamos realizar séries de pregações de vez em quando. Vamos manter esse lado do trabalho, amados irmãos. Mas hoje, eu quero nos incentivar para propagar a mensagem do Evangelho. Vamos dizer, de modo particular. É isso que eu quero dizer hoje de noite, amados irmãos. Porque eu, tendo anunciado o Evangelho por quase 25 anos agora aqui no Brasil, eu já cheguei a valorizar o trabalho dos meus irmãos em Cristo, que durante o dia estão ali na fábrica, estão ali no seu lugar de emprego, mas ainda tem como entregar um folheto, conversar com os seus colegas a respeito do Senhor Jesus Cristo, da salvação que há nele. Eu já tenho valorizado os trabalhos dos meus irmãos quando eles estão falando com os vizinhos, apresentando a mensagem do Evangelho. Amados irmãos, tudo isso é absolutamente vital. Vital. E graças a Deus, as minhas irmãs em Cristo têm como participar nesse aspecto do trabalho. É sempre bom levar consigo folhetos. E tendo oportunidade, tem como abrir a bolsa, vamos dizer, e entregar um folheto. Tem como meter a mão no bolso para entregar um folheto para um conhecido. Amados irmãos, precisamos conversar mais com os nossos vizinhos. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, 2017. Tem tantos condomínios e apartamentos, todos eles com grades, portões eletrônicos. E não dá nem se aproximar da porta. Eu reconheço isso, amados irmãos. Mas havendo oportunidade para nós conversarmos com as pessoas, não vamos perder a oportunidade para introduzir a mensagem do Evangelho. É importante, amados irmãos. E chegando uma série de pregações, e vamos supor uma pessoa confessa a salvação, a tendência é para engrandecer o pregador. Eu digo alguma coisa. O pregador já aprendeu a dar o crédito para o trabalho dos irmãos da igreja, por exemplo. O pregador já valoriza o trabalho dos irmãos, convidando essas pessoas para ouvir, apresentando o Evangelho em particular para essas pessoas. Amados irmãos, é uma palavra fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É uma palavra fiel. E já que é uma palavra fiel, uma palavra de confiança, vamos propagá-la sem reservas, sem dúvidas. Vamos nos esforçar, amados irmãos, cada vez mais. O tempo está se abreviando para nós fazermos esse trabalho. Mas vamos passar para o capítulo 3. Eu sei que não vamos poder tocar em todos eles. Quem sabe outras noites nós vamos ter oportunidade para desenvolver esse assunto. Mas no capítulo 3 eu tenho ali um assunto que toca profundamente no meu coração. Esta é uma palavra fiel
Temos a fórmula e uma palavra fiel. Qual a palavra? E nós lemos aqui, amados irmãos. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja o serviço do ancião, o serviço de ancião, vamos dizer. Se alguém deseja o serviço de ancião, excelente obra, deseja. Então, temos ali um dizer bem abreviado, vamos dizer. Curta, poucas palavras. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E parece que alguém já formou um tipo de provérbio. Isso foi repetido frequentemente entre os crentes do primeiro século, que não tinham a Bíblia completa nas suas mãos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Será que você já sentou para meditar nessas palavras? Temos 2 verbos aqui, traduzidos pela mesma palavra, desejar. Se alguém deseja o serviço de ancião, excelente obra deseja. 2 vezes nós temos essa palavra, desejar. 2 vezes. Mas é a tradução de 2 palavras diferentes na língua grega. Mas isso talvez não seja de grande interesse para os meus irmãos. Mas o apóstolo Paulo não queria repetir palavras desnecessariamente, sabe? Ele pegou outra palavra, que significa a mesma coisa. Se alguém deseja o serviço do ancião, excelente obra deseja. Então ele está enfatizando esse pensamento de desejar. E ele pega 2 palavras, que significam a mesma coisa, só para salientar o desejar da parte de um irmão. Alguém aqui em Porto Alegre deseja o serviço do ancião? Não, é um assunto delicado. Não, olha, amados irmãos. Eu espero que haja irmãos aqui que desejem o serviço do ancião. Talvez jovens, há pouco tempo salvo até, vamos dizer 5, 10 anos salvos. Eu espero que os meus irmãos estejam abrindo seus olhos para enxergar a necessidade ao seu redor. Dentro de 10, 20 anos, as igrejas aqui em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, serão bem diferentes. Por quê? Naturalmente, irmãos nesse período hão de partir. O que eu quero dizer, irmãos e irmãs? Que a partida desses irmãos não nos pegue despreparados. Porque eu espero que quando os irmãos que agora fazem parte da liderança das igrejas partem, que haja irmãos prontos, preparados para assumir as responsabilidades na liderança. Eu conheço situações lá fora
que a partida de certos irmãos pegou os irmãos de surpresa. E um começou a olhar para o outro. O que nós vamos fazer agora? E realmente, por umas semanas, estavam perdidos. Mas eu estou olhando para os meus irmãos mais jovens aqui. Eu espero que vocês estejam se dedicando, pelo menos para o estudo da palavra de Deus. Não perca o seu tempo. Você tem que se preparar já para, quem sabe, tomar responsabilidade na liderança de uma igreja. É para você ser um líder eficaz, de respeito, de peso. Pelo menos, terá que ter um bom conhecimento das Escrituras. Mas além disso, cabe a você, mesmo agora, adotar a prática para visitar os crentes nas suas casas. Você tem como fazer isso. Quem sabe uma viúva que você conhece muito bem. E você tem como visitá-la. E ler com ela as Escrituras. Ter um período de oração. Você tem que fazer isso consistentemente. Eu posso falar assim, pois eu já fiz isso. Eu posso falar aqui com convicção e com uma certa autoridade. Porque eu descobri que depois de fazer isso, durante um período de anos, os crentes começam a se abrir, conversando sobre os assuntos altamente particulares, que não dava para divulgar para outra pessoa. E essas pessoas estavam confiando na gente. E irmãos, você querendo ser um líder de respeito, de confiança, está na hora para começar a visitar os crentes consistentemente, para você ganhar a confiança deles. Funciona assim, amados irmãos. Mas eu estou aguardando um convite da parte dos irmãos, dos líderes atuais na nossa igreja. Eu espero que um dia eles me convidem. Nada disso, amado irmão. Você tem que começar a fazer o trabalho de ancião. Será que você deseja o serviço de ancião? Não é uma questão de autopromoção, de engrandecimento de si mesmo. Um irmão procurando posição. Não, eu não estou me referindo a isso. Mas o irmão espiritual, cônscio da necessidade na sua igreja, já começa a desejar, a anelar intensamente, a se esticar para fazer o serviço de ancião. Está na hora para começar a fazer isso, amados irmãos. De novo, é se dizer, se alguém deseja o episcopado, serviço de ancião, excelente obra deseja. Aquela palavra obra é interessante. A nossa palavra energia deriva-se dessa palavra grega aqui traduzida obra. Energia. E quando nós pensamos em energia, nós estamos pensando em trabalho, suor, cansaço
Pois é, o serviço de ancião não é nada fácil. Exige energia da parte do irmão. Energia. Então, essa palavra obra leva-nos a pensar na dificuldade do serviço do ancião. Não é nada fácil. Não é. Mas está escrito aqui, excelente obra deseja. Aquela palavra excelente é um adjetivo. Leva-nos a pensar na nobreza do trabalho, do serviço da ancião. A dificuldade do serviço da ancião, mas também nós temos aqui a nobreza, a excelência da obra do ancião. Havia ali na Escócia um irmão, ele já partiu para estar com Cristo. O nome dele era John Douglas. Ele ministrava a palavra de Deus eficazmente. Era um grande homem, sabe, naqueles dias. Mas ele disse, com o sotaque dele, o sotaque do escocês era bem diferente mesmo do irlandês, mas ele disse, talvez o motivo pela falta de bênção através da pregação do Evangelho no nosso país, na Escócia, seja que não haja irmãos de coração de pastor para cuidar das ovelhas. E quem sabe Deus não está salvando preciosas almas simplesmente porque eles sabem que não há irmãos qualificados, nem com desejo, para tomar cuidado dessas ovelhas. E é uma pena, amados irmãos. E uma pena. Que uma situação assim nunca surja no Brasil. Mas que haja irmãos com vontade, com desejo, e com as qualificações, porque nós temos as qualificações aqui neste capítulo. Mas neste momento estou salientando, como Paulo fez aqui, o desejar. Começa ali, o desejar. É mais ou menos isso que nós temos em 2 Coríntios capítulo 8. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Solicitude, aquele desejo para tomar cuidado do rebanho de Deus. Vamos pular para 2 Timóteo capítulo 2. Nós temos ali uma sessão interessante. Vamos estudar isso na conferência em Passo de Torres. No mês que vem, na vontade de Deus, isto é 2 Timóteo capítulo 2, é o capítulo a ser estudado no estudo bíblico. Mas nós temos aqui, neste capítulo, algo muito precioso. Versículo 11 diz, palavra fiel é esta. É mais uma palavra fiel. E nós temos em seguida 4 partes aqui nesta palavra fiel. Diz ali, se morrermos com ele, também com ele viveremos. É a primeira parte. A segunda parte, se sofrermos, também com ele reinaremos. Então temos 2 partes ali. A primeira e a segunda parte. Mas nós temos a terceira parte. Se o negarmos, também ele nos negará. Ele apresenta o outro lado da moeda agora, nessa terceira parte. A quarta parte, também o outro lado da moeda, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, a primeira parte, nós lemos, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Eu acredito que ele está pensando nos mártires.
se morrermos com Ele. Se morrermos com Ele. Aqueles dias em que essa epístola foi escrita não foram nada fáceis. Porque havia perseguição. E havia a possibilidade de morrer como mártir. Sabe? Havia a possibilidade. Estevão já tinha morrido como mártir. E Tiago, Atos capítulo 12, também como mártir ele morreu. E nós lemos aqui, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Amados irmãos, não temos perseguição assim aqui no Brasil. Não temos. Mas quem sabe você sente um pouco de hostilidade. Quem sabe estou falando com uma irmã que trabalha, vamos dizer, num escritório. E você tem o seu cabelo comprido. E você não usa joias. E você nem pensa em usar calças. Pois é, não tenho vontade, graças a Deus. Mas quem sabe você sofra por causa disso. Pois é, estou sofrendo mesmo. Eles estão me criticando. Eu tenho como ver o sorriso dessas pessoas. Olha, às vezes o ambiente não é nada fácil. Mas vamos levar isso ao extremo. Ao extremo. Se você morrer por causa disso, vamos supor, se você morrer por causa dessas críticas, zombarias, com Ele, lá na glória, você reinará. Que recompensa! Que recompensa! Eu quero animar você para continuar a suportar as críticas, as zombarias. Talvez não seja fácil, mas que você levante os seus olhos para antecipar aquele dia em que você há de reinar junto com Cristo. É você antecipando aquele dia do seu reino com Cristo, do seu reinar com Cristo? Isso vai minimizar as críticas do presente? Mas é um pensamento elevado, amados irmãos, que um dia nós vamos reinar com Cristo. Mas será que nós temos como assimilar isso? Nós reinando com Cristo. E um ato de graça da parte dele, para ele poder nos considerar como sócios. Nós reinando junto com Cristo. Imagine o próprio rei delegando autoridade para nós. Isso é uma maravilha. Mas, amados irmãos, tudo depende da nossa fidelidade agora no presente. Isto é, você sendo fiel, obediente, dedicado, consagrado, você terá mais responsabilidade naquele dia, no reino do Senhor Jesus Cristo. Você não sendo fiel, não sendo dedicado, terá menos responsabilidade. Em outras palavras, vai sofrer prejuízo. Então, irmãos, estou tentando incentivar todos nós aqui. Vamos ser fiéis. E vamos ser dedicados. E vamos ter aquela preparação para sofrer com Cristo. Para ter parte nos seus sofrimentos e rejeição.
para nós podermos reinar junto com Ele, tendo grande responsabilidade naquele dia. O tempo já se foi, mas o pensamento deve nos incentivar, amados irmãos, para suportar as críticas. Porém, as últimas duas partes aqui, dessas 4, nós lemos, se o negarmos, também Ele nos negará. Essas pessoas aqui nem são salvas, ao meu ver. Nem são salvas, tá? Pessoas que negam o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, há de negar essas pessoas no futuro. Vocês nem pertencem a mim. Vocês não têm parte comigo. Vocês nem confiaram em mim. Tá? E a quarta parte, se formos infiéis. Isso não pode ser dito a respeito de uma pessoa salva, mas sim de uma pessoa não salva. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua própria palavra, ao seu caráter, às suas promessas. O que ele já decretou, ele vai cumprir. Então, ele está dizendo, se formos fiéis, ele permanece fiel às suas ameaças. Ele vai julgar os infiéis no inferno. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, as primeiras 2 partes são para nós, como crentes. As últimas 2 partes são para os não salvos. Os não salvos devem levar isso como aviso. Agradeço a sua atenção, a boa palavra de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.